Essa aqui é a nova geração do Honda Accord e ela chegou para atender você que não quer ficar ostentando por aí quanto dinheiro você tem no banco andando de carro alemão, mas ao mesmo tempo não quer abrir mão de muito conforto. Aí você entende por que é que eu tô me sentindo num navio cruzeiro aqui dentro. Tecnologia, de série ele já vem com um piloto automático adaptativo e um assistente de permanência na faixa. Desempenho, eu confesso que até fiquei surpreso com a capacidade que ele tem para acelerar e praticidade. São 574 litros de volume aqui no porta-malas nessa geração. Tudo isso custa 204.900 aqui nesse carro, mas você pode acessar os links que estão aqui na descrição desse vídeo para você cair na página de preço do Accord, para você saber quanto realmente estão vendendo ele na concessionária, o preço certo dele lá em kbb.com.br. Enquanto isso, aqui nesse vídeo a gente vai descobrir se ele realmente tem tudo o que você esperaria de um sedã premium para oferecer por esse preço. Antes da gente começar, já deixa aqui o seu like, a sua inscrição também no canal e aperta no sininho para você ser notificado toda vez que aparecer um vídeo da KBB aqui no YouTube. Bom, como vocês podem perceber, a Honda mudou absolutamente tudo aqui nessa geração do Accord. Ele está seguindo uma linguagem bem próxima com a nova geração do Civic também, já que ele tem essa gradezinha bem fininha, afiladinha aqui na frente, cromada, se conectando com esses faróis que também estão bem fininhos. Faróis estes, aliás, que são todos de LED, inclusive todas as luzes externas do carro são feitas de LED. E se a gente for indo mais aqui para a lateral, você vai perceber que o caimento ali da coluna C também foi suavizado para dar um quesinho de estilo coupé para esse sedã aqui. E lá atrás as lanternas seguem aquele desenho de boomerang que está espalhado aí pelos outros carros da Honda atualmente. O que afasta o Accord do Civic é esse tamanho dele. Apesar dele ter ficado 1,5 cm mais curto, esses 4,90 metros de comprimento e 1,86 metros de largura deixam ele muito bem consolidado na categoria dos sedãs grandes. Se a gente contar então os 5,5 cm que ele ganhou na distância entre eixos, para completar aí os 2,83 que ele tem, aí você entende por que é que eu tô me sentindo num navio cruzeiro aqui dentro. Eu tenho 1,70 m de altura e o banco está configurado como se eu estivesse dirigindo. E olha o quanto de espaço que sobra. Eu posso até cruzar minha perna aqui bem de boa, ficar bem confortável. Mesmo que for mais alto, não vai ter problema nenhum para se acomodar aqui em relação às pernas. Talvez para a cabeça, pode ser que a pessoa chegue um pouco mais perto do teto, né, por causa desse caimento mais baixo que ele tem, mas mesmo assim não vai ter nada para reclamar aqui de espaço. Só quem for sentado aqui no meio, porque o banco central tem um leve ressalto aqui e o assoalho não é totalmente plano, então isso prejudica um pouco a sensação de conforto para quem estiver aqui no meio. Se não tiver ninguém, você vai poder aproveitar este apoio de braço aqui com dois porta-copos e também temos saída de ar dedicada para quem for aqui atrás, mas essa saída de ar não controla a temperatura, diferente de um Série 3 e Camry, Toyota Camry, que tem ar-condicionado de 3 zonas, esse aqui são só 2, né? Mas pelo menos tem uma saída aqui. O único vacilo é que ele não tem saída USB aqui atrás, nem tomada, né, para os passageiros aqui. Ele tem 2 tomadas lá na frente e 2 entradas USB, mas aqui atrás nenhuma. Aqui na frente o Accord segue um estilo bem japonês mesmo, de design. Ele tem essas linhas mais sóbrias, horizontais, que já fazem parte aí do estilo da Honda. Aqui nesse carro a gente tem alguns elementos mais refinados, tipo essa peça aqui de madeira plastificada no painel, também o contorno de aço escovado de alguns lugares, tipo nas saídas de ar aqui também. E embora a gente tenha aqui materiais mais macios ao toque, tipo aqui no painel em cima da porta aqui também, a gente encontra plásticos comuns aqui dentro, né? Por exemplo, aqui perto do porta-luvas, aqui no console central também, na porta também tem esse plástico um pouco mais rígido. E se a gente fosse comparar já nesse nível de preço com um carro premium, o encaixe das peças assim não transmite tanta robustez assim. Por exemplo, se a gente apertar a porta, ó, ela vai para trás. Se a gente fizer assim aqui no console central, essa peça aqui também se mexe como um todo. É claro que isso aqui é só um olhar mais exigente para um carro que custa 200 mil reais. Nada disso, ninguém vai ficar fazendo isso no seu carro. Mas é para mostrar que ele ainda não está num patamar premium, né? Tem essa diferença da robustez e solidez de um carro tipo um Série 3 ou um Classe C. Mas aqui tem muito capricho aqui dentro, né? Não dá muito para reclamar.
O que a Honda manda muito bem aqui dentro é tornar a convivência com o Accord muito simples, porque ele é muito prático para você usar no dia a dia. Por exemplo, começando por esse verdadeiro porta-malas que ele tem aqui no console central, dá uma olhada em todas essas coisas que cabem aqui dentro, só para você ter uma noção do quanto que você pode colocar, inclusive... Nossa, mas se a câmera tá aqui... Bom, deve ter duas câmeras gravando. Ó, tem até espaço para um canivete. E ainda um negócio aqui para você até colocar em 2 níveis aqui dentro. Realmente é um verdadeiro porta-malas que você tem aqui no meio. Você ainda tem esse espaço aqui na frente do câmbio, ó, dos botões do câmbio, que é meio escondidinho. Ele abre para te dar acesso ao carregador por indução. Também tem a entrada USB, a tomada aqui para você colocar seu celular também, para você conectar o seu smartphone na central multimídia. Os comandos do ar-condicionado ficam bem à sua mão, é muito fácil de mexer, de usar. O ar-condicionado, inclusive, que é de 2 zonas. Temos esse botãozinho aqui, ó, para você ventilar os seus bancos também, tá bem à mão. Isso é muito importante para um dia calorento como o de hoje. E ele também tem alguns atalhos aqui do computador de bordo que facilitam a comunicação, aliás, facilitam a utilização do carro. Por exemplo, desse lado você tem alguns atalhos dos recursos de condução semi-autônoma que ele tem, do head-up display, do próprio computador de bordo, a viagem, né? Você pode acessar aqui facilmente, né? Não só no comando aqui do volante. A central multimídia, ela é toda touchscreen, também está bem à mão e ela tem esses atalhos aqui físicos que facilitam para você mexer enquanto você estiver dirigindo. Ou seja, a partir do momento que você sentou aqui no banco, é muito fácil se adaptar aqui no Accord. Ele torna tudo muito mais simples para você conviver. Sobre a central multimídia, ela é totalmente nova também. Traz uma tela de 8 polegadas e tem um software bem intuitivo de usar, com comandos rápidos. Tem GPS integrado e dá para usar com Android Auto e Apple CarPlay também. Eu falei do computador de bordo, o painel de instrumentos é um dos destaques dessa geração também, porque agora ele é parcialmente digital. De um lado você tem o velocímetro, que ainda tem um ponteiro analógico, mas do outro lado é tudo digital mesmo e você controla todas as funções, né? Você navega pelas funções aqui do computador de bordo por esses comandos aqui no volante, esse botãozinho giratório, que de vez em quando vai te confundir, você pode estar achando que está mexendo no volume da central multimídia, mas não, o volume são esses outros 2 botões. Esse giratório é só para central, só para o computador de bordo mesmo, mas enfim, ela é bem fácil de usar, o menu é bem simples, dá para achar tudo que você precisa rapidamente aqui. Tem comando de áudio, enfim, computador de bordo mesmo, tem velocidade média, enfim, navegação, tudo que você precisa bem à mão e bem fácil de encontrar. Outro lugar em que o Accord cresceu bem nessa geração foi aqui no porta-malas, porque ele ganhou 68 litros de capacidade aqui dentro. São 574 litros de volume aqui no porta-malas nessa geração. E ele tem essa boca grande aqui, como você pode perceber, tá para colocar coisas bem grandes aqui dentro, eu diria. Mas esse degrauzinho aqui até que dificulta na hora de você tirar elas depois. Ai, tipo agora. Talvez a maior mudança que a Honda tenha provocado nessa geração aqui do Accord foi embaixo do capô, porque ele trocou aquele motorzão V6 que ele tinha antes por esse moderno 2.0 turbo de 256 cavalos e 37,7 kg de torque, trabalhando com câmbio automático de 10 marchas. Se você já era fã do Accord, provavelmente você deve ter reparado que ele ficou menos potente de uma geração para outra, perdeu aí 24 cavalinhos, mas eu posso garantir para você que isso não foi problema nenhum. Eu confesso que até fiquei surpreso com a capacidade que ele tem para acelerar. Se você é saudosista do motor V6, pode ficar tranquilo, porque na prática, mesmo ele estando um pouco menos potente, parece que o Accord ficou mais esperto, tá mais ágil na hora de atingir aí os 100 km por hora, por exemplo. Ele está fazendo isso na casa dos 6 segundos, um pouco menos talvez. É porque a vantagem de você ter o pico de torque já logo cedo, perto ali das 1.500 rotações, um torque maior do que da geração passada, inclusive, diga-se de passagem, porque são 37,7 kg agora,
isso essa sensação é meio difícil de superar, ainda mais se a gente estiver falando de um comportamento, de um desempenho em linha reta, né? Esse ímpeto mesmo para o carro disparar. Isso até chega a surpreender porque nem é muita proposta do carro te empolgar tanto assim ao volante, né, com a condução dele, mas se você liga aqui o modo esporte, apertando esse botãozinho aqui no console, o painel digital vai ficar personalizado assim, vai ficar todo vermelhinho, vai aparecer um mostrador da pressão da turbina para saber o quanto que ela está trabalhando enquanto você está pisando aqui com o acelerador. E nesse momento aqui as respostas do carro ficam obviamente muito mais viscerais, né? Ficam mais rápidas na hora de entender a sua pressão aqui no acelerador, e o ronco também do carro fica até mais grave. Você passa a ouvir, na verdade, o escape que você não escuta se você estiver andando no modo normal ou no modo eco, porque ele tem um mecanismo de ativa aqui de mitigação de sono, né? De prevenção de ruído na cabine. Quando você coloca o modo esporte, ele passa a não ter isso mais e você escuta até um ronquinho lá atrás. Essa disposição para acelerar deixa o Accord num patamar até superior ao do Classe C ou do Série 3, se a gente fosse comparar na ficha técnica e o que eles entregam também em linha reta. Mas na dinâmica ele ainda não entrega o mesmo refino na dirigibilidade, eu diria. Você percebe isso pegando uma estradinha mais sinuosa com o Accord, porque embora ele tenha um ótimo equilíbrio de carroceria, né, ele não fica adernando muito de um lado para o outro, mesmo assim você consegue perceber esse tamanhão todo dele, mesmo no Sport, quando você tiver, né, com a configuração do carro mais esportiva, ele não vai conseguir esconder o porte que ele tem tanto assim. E também você vai sentir um pouco uma transferência de peso, né, diagonal, enfim, lateral nas curvas, o que é normal para um carro desse porte. E como eu falei, não é a pegada dele ter uma dinâmica tão apurada, tão refinada quanto a de um BMW Série 3, por exemplo, que ele até compete em preço, mas o Série 3 tem uma proposta muito mais esportiva, né? Tá no DNA dele ter essa dinâmica mais apurada, diferente do Accord. Se você tiver com essa prioridade de desempenho aí até para pista, aí você nem olharia para o Accord no primeiro lugar, né? Nas condições em que são mais favoráveis para o Accord, ele vai entregar para você aquele nível de conforto que você está esperando de um carro desse porte aqui, desse patamar. Ainda que a suspensão dele traseira seja um pouquinho barulhenta na hora de absorver os buracos, ela faz um pouquinho de barulho, mesmo assim, isso não prejudica o conforto que você tem para rodar com o carro. E se você colocar aí o nível de ruído que ele tem, eu já citei que ele tem um mecanismo de ativo, né, de prevenção de ruído na cabine, e isso é muito eficaz, porque de fato você roda com um silêncio aqui, tanto do motor quanto da caixa de roda, você não ouve muita coisa aqui dentro. E o câmbio de 10 marchas vai engolindo as marchas assim de uma maneira precisa, sem dar solavanco algum, você nem sente o câmbio trabalhar, é quase que imperceptível essas trocas de marcha. Você até tem a opção de usar as aletas aqui atrás, mas são 10 marchas, né? É melhor você deixar a central trabalhar com elas do que você ficar se confundindo aqui em qual marcha você tem que usar ou não. E no modo Eco ele não vai ficar tão mortão assim. Geralmente alguns carros têm esse efeito, né? O modo Eco deixa o carro muito anestesiado. Aqui no Accord não acontece isso, você ainda vai ter um nível de agilidade interessante. Se você precisar meter o pé lá embaixo, ele vai responder rápido, mas se não, você já tem um desempenho já bem razoável para usar o tempo inteiro, se você quiser. E aí, nesse modo, andando mais de boa, com as rotações lá em 1700 RPM a 120 km por hora, que é bem baixo, ele vai conseguir fazer 9 km por litro na cidade e até 12,3 km por litro em rodovia, segundo o Inmetro, isso, claro, só a gasolina. A Honda escolheu o Accord para ser o primeiro carro a trazer o Honda Sensing, que é o conjunto aí de recursos semi-autônomos que eles têm para oferecer. Ou seja, de série ele já vem com um piloto automático adaptativo e um assistente de permanência na faixa. Isso significa que você pode vir aqui no volante e apertar esse botão aqui do piloto automático, porque daí você já vai ter a opção de programar a distância que você quer ficar do carro da frente, porque ele vai controlando o freio para você, né, controlando essa distância, a velocidade que você programou. E tem um outro botão aqui para você acionar o assistente permanente, né, o assistente de permanência na faixa. E aí ele vai conseguir até copiar o traçado em até uma determinada velocidade, durante um determinado tempo ele vai copiando o traçado para você. Só que a gente tem algumas ressalvas para fazer com esse mecanismo, porque diferente de outros modelos que a gente tem aí no mercado, tipos da Volvo, que são muito bem sucedidos nisso,
O recurso aqui do Accord, ele não consegue manter o carro tão bem centralizado na faixa. Ele é mais sensível para perder a leitura das faixas, né? Isso é uma ressalva. E a segunda é que ele não deixa o carro tão centralizado, ele fica mais oscilando de uma extremidade a outra da faixa na maior parte do tempo, o que não é tão conveniente se a gente estiver falando de uma condução semi-autônoma. Agora, se você encarar isso como um auxílio para deixar você no trajeto certo, né, evitar qualquer tipo de erro por distração, enfim, te ajudar a deixar a condução muito mais confortável se você estiver numa viagem, aí sim, esse recurso cumpre com o que ele promete. O Accord ainda tem alerta de colisão frontal e frenagem autônoma de emergência junto desse pacote aí do Honda Sense. E além dos equipamentos que a gente já viu, o sedã tem farol automático, chave presencial, partida por botão, sensor de chuva, câmera de ré, banco com ajustes elétricos e opção de memória, controle eletrônico de estabilidade e 7 airbags. Tudo isso é de série na versão única Touring. No nosso próximo vídeo com o Honda Accord, a gente vai comparar esse sedã aqui com os seus rivais premium, o BMW Série 3 e o Mercedes Classe C, e também com o Toyota Camry, para a gente realmente dar o nosso veredito sobre a compra desse modelo aqui, se ele realmente vai se sobressair diante dos seus rivais de peso e se você tem que gastar 200 mil com ele se você quer um sedã de luxo. Para você não perder esse vídeo, já se inscreve aqui no canal da KBB Brasil, porque assim você vai receber uma notificação quando ele for pro ar. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like antes de sair daqui e não se esquece que toda semana tem vídeo novo para você. Valeu!